Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a Aline. Eu, de novo. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome dolorosa femoropatelar. Isso daí, na verdade, é uma palavra grande que ela sintetiza um apunhado de patologias que acontecem no joelho. Então, a patela, para quem não conhece, fêmur, tíbia, fíbula. E nessa região aqui é onde acontece esse problema. Aqui a gente está vendo uma articulação de joelho e todo o complexo que envolve esse mecanismo extensor. Então, quando a pessoa fica muito tempo sendo sentada, isso faz parte do dia a dia nosso, não tem jeito como escapar. A gente tem uma série de adaptações, são adaptações normais que vai ter e a gente tem que, como gestor de saúde, a gente tem que procurar colocar para os nossos pacientes, para os nossos alunos, alternativas para eles poderem conviver com essas adaptações. Então você vê, quando eu tenho um quadro que o paciente fica muito tempo sentado, em flexo de 90 graus, muitas mulheres até mais, eu tenho encurtamento reflexo e adaptativo normal de cadeia posterior, de pélvico-trocanterianos, e isso leva à adaptação do quadril. Essa adaptação de báscula do quadril, ele também vai gerar uma adaptação de cadeia anterior dessa musculatura. E isso vai fazer essa patela subir um pouco, se adaptar um pouco. Com isso, com essa adaptação, ela vai começar a correr em milímetros, mas numa posição onde ela não deveria estar. Isso gera compressão. Então veja comigo, quando eu faço força, seja para subir uma escada, chutar uma bola, fazer uma cadeira extensora, fazer um leg press, sair do carro, todos esses movimentos, com o tendão, ele literalmente amarrado nesse ponto, e essa outra parte, de toda essa musculatura amarrada aqui, vocês concordam que nesse momento da tração eu tenho uma força para baixo, e também uma força em direção acima. A resultante disso é maior comprometimento, maior impactação da patela contra o fêmur. Isso é síndrome dolorosa femoropatelar. Então, a gente tende a ter que pensar um pouco mais antes de orientar um fortalecimento em toda a questão biomecânica patológica que ele pode ter já em relação à dor, e também pré-patológica, que muitas vezes ele nem tem a dor efetivamente, mas ele já tem alteração mecânica que certamente vai levar ele a ter. Então agora, complementando o que ele falou em relação à correção biomecânica, como ele estava explicando lá com o esqueleto, então a primeira estratégia é o alongamento, o ganho de flexibilidade, algumas liberações miofaciais. Então quando a gente tem essas adaptações, alguns músculos eles acabam ficando mais rígidos, mais solicitados. Então a gente tem que alongar alguns músculos, relaxar outros músculos e logo entrar com uma sequência de exercício que a gente já falou um pouquinho em outros vídeos, mas trabalhar muito a questão da ativação do glúteo, trabalhar o fortalecimento do membro inferior como um todo. Então, assim, um foco maior, claro, em quadríceps, em glúteo médio, também trabalhar muito glúteo máximo, extensor de quadril. Todo esse complexo que vai dar a base para qualquer atividade, seja crossfit, corrida, musculação ou a nossa vida do dia a dia. Importante falar que assim, não é que você não vai poder fazer, por exemplo, um agachamento, uma cadeira extensora. É indicado e tem que ser feito mesmo precoce. A única coisa que no início do trabalho a gente vai limitar bastante a angulação disso. Então, por exemplo, aonde que a angulação dessa pressão patelar é menor? É até 60 graus de flexão. Então nós vamos agachar, fazer a cadeira extensora até essa angulação. Agora, porque é uma angulação de segurança, mas nós vamos fazer. Não existe o trabalho, não. O agachamento ele não é contraindicado. Ele é contraindicado na medida onde a pressão gera dor. Biomecanicamente a gente sabe aonde, em quais ângulos são. Então, nós aqui no Instituto, nós trabalhamos bastante com o trabalho muscular
e com potencialização e com potenciação de exercícios. E dentro dessa gama de exercícios e trabalho que a gente faz para flexibilidade, estabilização muscular, a gente tem alguns recursos que vêm para ajudar a gente nesse trabalho. Quais são esses recursos que a gente usa bastante aqui na nossa rotina? Então a gente tem o laser, que é esse equipamento que trabalha através de uma luz, né, uma fototerapia. A emissão dessa luz, ela aumenta o metabolismo, aumenta a circulação, a gente consegue aumentar a síntese de colágeno. Então dá para ser utilizado de diversas formas, tanto para um processo de dor, aquela dor pontual ali na frente do joelho, um processo de inflamação do tendão patelar. Então a gente consegue trabalhar bastante com a utilização desse equipamento, complementando o trabalho que a gente faz ativo, a cinesioterapia. Outro recurso que a gente usa bastante na reabilitação de joelho é o Compex. O Compex, ele é um aparelho que ele tem diversas funções e a gente consegue usar o Compex tanto para alívio de dor e relaxamento muscular e principalmente com o trabalho de ativação muscular. Então, quem vai fazer fisioterapia aqui, quem conhece a gente, sabe que a nossa fisioterapia, o nosso trabalho é ativo. Com o Compex, o que eu consigo fazer? Eu consigo que o paciente faça um exercício sem carga, com peso corporal, seja simulando uma extensão de joelho, um agachamento, mas com a utilização da corrente elétrica. Então, a eletroestimulação no exercício vai aumentar a contração de fibra muscular. Então, eu potencializo essa contração e é a mesma coisa que eu estivesse colocando uma carga externa. Então a gente usa muito o Compex para trabalho de recrutamento muscular. Outro recurso que a gente usa bastante é a Hypervolt. Lembra que eu disse que em alguns momentos a gente precisa soltar algumas musculaturas, fazer uma liberação miofascial. Muitas vezes nessa condição de condromalácia, dor femoropatelar, o trato iliotibial, a parte lateral da coxa é muito solicitada, então a gente tem que soltar um pouquinho. Então esse é um recurso que ajuda a gente nessa questão da liberação miofascial. Então a gente usa bastante também. Outro recurso que a gente utiliza bastante, principalmente pós-terapia, no final da terapia, é a Game Ready, que é a compressão com gelo. Por quê? A gente foi lá, a gente colocou o paciente ou o atleta para trabalhar, fazer um exercício, a gente no final da sessão faz essa compressão com gelo para quê? Para evitar que tenha alguma dor pós-terapia, para controlar qualquer inflamação que possa acontecer ali pós-exercício. Então a gente usa bastante também a compressão com gelo. Todo o planejamento terapêutico, ele tem que ser pensado dentro das características do paciente. Então assim, se fosse dar uma dica para fisioterapeutas, para o educador físico, enfim, a avaliação. Faça a avaliação do seu paciente. Busquem sem pressa, estudar toda a rotina do seu paciente. Por quê? Porque você com uma avaliação bem feita, você vai conseguir determinar direito quais as fases que você vai poder andar com ele. Uma fase que você pule, você estragou todo o processo e já era, né? Então, um trabalho bem feito é aquele que você consegue tirar do paciente ou daquela estrutura o potencial máximo dele, sem gerar dor. É isso aí, espero que vocês tenham gostado da dica. Qualquer coisa, seguem a Aline no Instagram, que ela tá gata demais ultimamente. Fala seu Instagram. Não, besta.